Mas na visão do salmista, ele está relatando sobre a sua ótica. Ele vê um sol nascendo de um lado, se pondo de outro. Logo, o sol está se movimentando em relação à Terra. Essa é a visão dele. Mas hoje nós sabemos que do movimento da Terra em relação ao seu eixo, do movimento da Terra em relação ao Sol, nós temos conhecimento do movimento do Sol em relação à galáxia, e nós sabemos que a galáxia está em movimento, aquela coisa toda que a gente estudou lá na escola. Mas é interessante pensar, queridos, que o salmista vai falar o seguinte, que ele nada escapa do calor do Sol, ele vai falar que ele faz um trajeto. Em outras palavras, ele diz, olha, o Sol está num local determinado por Deus. E eu já ouvi isso algumas vezes, e eu acho muito interessante, sobre como Deus sustenta todas as coisas, como nós estamos debaixo de uma sustentação divina. Se a Terra tivesse 10% mais próximo do Sol, não haveria vida na Terra, porque seria muito quente. Se tivesse 1% distante do Sol, 1% apenas, tudo seria congelado. Se a Lua, se não existisse Lua, esse controle das marés, esse mexer dos mares, não existiria. Então seria tudo estagnado, não existiria, seria complicada a vida marinha. Quando a gente olha para a temperatura do Sol, ela é perfeitamente ajustada à Terra. Se fosse mais quente, não poderia ter vida na Terra. Se fosse mais frio, também não teria condição de ter vida na Terra. Quando a gente olha para um planetazinho chamado Júpiter, se ele fosse 1% mais próximo do Sol, ele não iria proteger a Terra, porque hoje, no local que Deus o colocou, ele protege exclusivamente a Terra de cometas, asteroides, de tudo, qualquer bagulho que sai do céu. Se ele tivesse 1% mais próximo, ele protegeria Vênus. Se ele tivesse um pouquinho mais, 1% mais longe do Sol, ele protegeria Marte. Mas Deus colocou ele exatamente no lugar para proteger a Terra. E olha, nem eu e você, a gente não mora nem em Marte e nem em Vênus. Graças a Deus por isso. Nós moramos na Terra. Então, o que você está querendo dizer com isso? Está querendo dar uma aula de astronomia? Nada disso. Estou querendo dizer que Deus estabeleceu todas as coisas no seu devido lugar, da forma correta, de uma forma perfeita. Tudo funciona perfeito. São mais de 2.000 variantes para que tenha vida na Terra. Só 2.000. Se eu for contar 2.000 variantes aqui, se eu pesquisar, eu acho aqui, a gente vai ficar aqui um bom tempo falando sobre elas. Então não é esse o propósito. Mas tudo funciona perfeito. E é engraçado que aí mais abaixo, olha como é que ele começa o verso 7. Ele diz o quê? Como é que está escrito na sua Bíblia aí? Como é que é? Agora, queridos, a partir do verso 7, parece que Davi está meio que correlacionando o que ele acabou de dizer nos versos anteriores, à lei do Senhor. Olha o que ele vai dizer, a lei do Senhor, ela é perfeita. Ele vai dizer que o testemunho do Senhor, ele é fiel. Ele vai dizer que os seus preceitos são justos. Mais abaixo ele vai dizer que os seus mandamentos são límpidos ou limpo. O seu temor é puro. Ele vai dizer também que as suas ordenanças são verdadeiras. É muito interessante esse comparativo. Porque, queridos, tudo que Deus escreveu, a palavra de Deus, o escrito de Deus, para mim e para a sua vida, é perfeito, é justo, é fiel. E olha o que ele vai dizer mais. Ele vai falar que essa lei, a palavra do Senhor, o que ela faz? Ela vai revigorar a nossa alma. Ele vai dizer que ele dá sabedoria aos simples. Ele vai falar que essa palavra dá alegria ao coração. Vai falar que ela traz luz aos nossos olhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra aí, luz para os meus. Ela vai falar que essa palavra dura para sempre. E vai falar novamente que ela é justa. É muito interessante esse comparativo. E a reflexão que eu queria trazer para os irmãos é o seguinte: Deus fez todas as coisas perfeitas, comunicou.
estabeleceu e manteve. Deus criou o homem e se relacionou com ele. Deus, Ele estabelece todas as coisas e estabelece a sua palavra. E a sua palavra, ela é perfeita. E a gente tem muita dificuldade. Eu e você temos muita dificuldade, muito cabeçudo, muito complicado, muito complicado. Paulo falou o seguinte: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não, mas o mal, esse aí, meu irmão, a gente é meio que assim mesmo. Herança do nosso pecado original lá. Mas a palavra de Deus, ela é perfeita. Não tem conversa fiada. E às vezes a gente tem muita dificuldade de ficar aqui 40 minutos, quando o pastor está muito empolgado, 50 minutos, né? E aí o pastor está empolgado demais, a gente já está olhando no relógio ali, meu Deus do céu, eu sei que o senhor já falou, mas o pastor está, né, tá muito empolgado, e às vezes a gente está querendo, doido para voltar para os nossos afazeres, porque achamos que as outras coisas são mais importantes que a palavra de Deus. Não estou falando que, não, então tem que viver aqui 24 horas na igreja, não estou falando isso, nós temos que viver 24 horas em comunhão com Deus, e nós temos os nossos afazeres, mas nós temos que nos apaixonar, me desculpe a expressão, mas nós temos que nos apaixonar pela palavra de Deus, a palavra cantada, a palavra pregada, a palavra escrita, ela é perfeita. Olha os benefícios que o salmista contou, ele contou alguns, ele citou apenas alguns, mas o poder da palavra de Deus, pela palavra de Deus, todas as coisas foram feitas. Deus não foi lá e pegou um prego, um martelo e saiu pregando tudo, não, Deus pela sua palavra fez. A palavra de Deus, ela nos traz vida. Muitas das vezes nós achamos que estamos mortos para Deus. Muitas das vezes nós achamos que estamos perdidos. E achamos que Deus não liga para nós. E achamos que nós estamos muito distantes de Deus. E nós achamos que nós estamos perdidos. Mas eu quero te falar, a lei do Senhor, ela é perfeita. A palavra do Senhor nos traz vida e Ele nos resgata.